Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. TV Saber no Ar. Hoje vamos conversar com o vereador Diego Fonseca. Vamos falar sobre um dos seus mais significativos, mais importantes trabalhos, que é direcionado uma atenção aos autistas, um trabalho social que só merece elogios. Diego, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Ju, eu que agradeço. Obrigado também à TV Cidade por essa recepção maravilhosa. E nós estamos aqui para bater esse papo bem produtivo e harmonioso. Diego, como se dá esse trabalho direcionado a adolescentes, crianças com espectro autista? O autismo veio na minha família, né? Eu tenho meu filho, Marcelo Davi, tem 6 anos. Ele é um autista, né? E veio para minha vida o Gil. Então, quando eu recebi, né, o diagnóstico do nosso filho, a gente passa por aquele período de luto, né, porque você acha que o seu mundo acabou e na verdade não acabou, apenas começou uma nova jornada. E aí, quando eu tive o diagnóstico, eu fui abraçado por outras famílias, mesmo sendo vereador, né, não tinha muito conhecimento, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha aquela noção, não sabia, porque eu não sentia na pele. E aí a gente conheceu várias famílias, e aí eu pude ver que realmente tem bastante famílias atípicas em Taubaté. Isso dá uma crescência, né? Não só em Taubaté, mas em São Paulo, no país todo. E aí a gente se reúne com essas famílias, uma vez por mês a gente faz um café, né? A presidente da associação, ela faz um café uma vez por mês, onde é uma reunião de famílias atípicas. Cada família leva lá um prato, né? Um bolo, um salgado, já o próprio local oferta um suco, né, uma água, um café, e a gente se encontra. E eu pude conhecer várias famílias, e aí eu pude ver que realmente esse universo, Gil, está muito distante de ser atendido pelo poder público, ou seja, o poder público é muito falho. Então eu comecei a me aprofundar mais para ajudar essas famílias. Quer dizer, é um trabalho que não é dos mais fáceis, entendeu? É um trabalho que exige muita atenção, principalmente atenção de especialistas. Você tem um trabalho multidisciplinar. Como é que se dá esse trabalho? Isso, a presidente da associação, a Joyce, aliás, Joyce, um abração para você, um abração aí para sua filha, Lenita, pro B. A Joyce também tem um filho autista, né? Um abraço pro Leandro também, o pai do Benício. O que a gente faz? Ela é a presidente da associação, né? A gente conheceu a Joyce, é uma liderança nessa questão do autismo, ela, aliás, é uma ativista. E aí a gente estudando e vendo esse trabalho, a gente decidiu, por conta do nosso mandato de vereador, mandar emenda impositiva para o projeto. Então hoje, uma boa parte das nossas emendas impositivas, quase na sua totalidade, vai para essa associação, onde ela apresenta um plano de trabalho para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui na cidade, né, é aprovado, né, em reuniões, e ela apresenta o plano de trabalho e executa esse trabalho na nossa cidade. Hoje lá, se eu não me engano, salvo engano, tá? São 12 profissionais que cuidam de crianças, aproximadamente 120 crianças recebem o atendimento multidisciplinar, né, nessa unidade, e está sendo um sucesso. Na realidade, os assistidos, os alunos, os autistas que fazem parte dessa associação, eles trabalham, por exemplo, existe trabalho de psicólogos, Sim, terapeutas. terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, as ATs fazem a intervenção ABA. Então, assim, é um trabalho fundamental. Para quem tem um filho autista, né, você que está nos acompanhando, você que tem um filho autista, ou você que na família, né, tem às vezes um parente autista, a intervenção multidisciplinar desses profissionais é fundamental para a evolução das crianças atípicas, porque hoje são crianças, eles vão ficar adolescentes e depois adultos. Então a gente precisa fazer essa intervenção, porque eu como pai atípico, você que é pai atípico, o maior desejo nosso, Gil, é que eles tenham autonomia, né? Que eles consigam viver cuidando de si mesmo, fazendo as ADVDs, que são as atividades diárias, que é o simples fato de fazer uma higiene pessoal, de escovar o dente, pentear o cabelo, trocar de roupa, porque até isso é difícil para essas crianças atípicas. Eles precisam
ter muita intervenção para se fazer. Diego, como é que você vê a inclusão social aqui na cidade, vamos dizer, de uma forma geral? Olha, a inclusão social aqui em Taubaté, ela está melhor que muitas cidades, né, da nossa região do Vale do Paraíba, mas está longe de ser o ideal. A gente já deu alguns passos, mas está muito longe. Para você ter uma ideia, Gil, eu fiz um requerimento ano passado, perguntando para a Secretaria de Saúde quantas crianças estão na fila de espera para se fazer o primeiro atendimento com um neuropediatra, que é onde o médico vai fazer uma análise bem simples, bem simples, e ele vai encaminhar para outros profissionais para que você tenha um relatório e depois para que ele faça o laudo. Tem uma fila de espera de 1.281 crianças. Ou seja, 1.281 crianças estão na fila de espera para passar pela primeira consulta, para depois ir para essa equipe multidisciplinar. E aí, se não bastasse isso, tem a fila de espera também para se passar nessa equipe multidisciplinar. Então está muito longe do ideal. Tudo bem que o diagnóstico aumentou muito, mas se aumentou muito, o poder público ele precisa ter alguma ferramenta para poder atender essa demanda e está longe de ser atendida. Diego, o autismo ele tem vários níveis, o mais comprometido, o menos comprometido. Na sua associação, você tem vários níveis? Tem, desde o suporte 1 até o suporte 3. Isso é o que? O menos ou o mais comprometido? Isso, o suporte 1 é aquele que tem menos comprometimento, né? Ele tem algumas questões sensoriais que são fortes, às vezes uma seletividade alimentar, ele se comunica bem, às vezes tem até altas habilidades, então é uma pessoa que vai conseguir ter uma evolução mais fácil do que o suporte 2. O suporte 2 às vezes já tem algumas estereotipias, tem algumas outras comorbidades associadas, e o suporte 3 normalmente é aquele que é não verbal. É aquele que não consegue falar. Ele consegue se comunicar, mas não consegue falar, né? Porque existem as comunicações alternativas, que são pré-estabelecidas de acordo com cada criança, porque o autista é único, não existe um autista igual ao outro autista, não existe. Cada criança tem as suas particularidades. A frequência desses alunos, vamos dizer assim, ela é diária? Como é que se processa na sua associação? Sim, tem, semanalmente tem lá o calendário, né, dessas crianças que passam pelas profissionais e as mães vão lá, pegam o Uber ou pegam carona com um vizinho ou chega de a pé mesmo, de bicicleta, e as mães levam as suas crianças. Na realidade, o Diego está falando das mães, elas têm um trabalho fantástico também de arte-terapia, que o intuito é colocá-las numa saúde mental mais favorável para que elas tenham condições de tratar os seus filhos. Exato, isso, né? Exato. É um grande pilar que nós temos lá na associação, que a Joyce sempre falou, e é o pilar da associação, e eu me incluo às vezes como nós fazemos parte, porque nós fazemos parte da família Autista Taubaté. E o pilar da família Autista Taubaté é cuidar de quem cuida, Gil. Cuidar de quem cuida. É claro que é importante a criança ter aí a intervenção, fazer o diagnóstico, isso é importantíssimo. Mas mais importante que isso é cuidar de quem cuida. Que quando os pais recebem o diagnóstico, a gente tem uma palavra técnica que se fala assim, o período de luto. Né, o período de luto que a família passa. Porque muitas vezes hoje a família, os pais fizeram o planejamento, né, o filho foi planejado, foi feito um investimento. Então quando você recebe o diagnóstico do seu filho, parece que o mundo acaba. Você se vê sem chão, você se vê sem direção, porque primeiro que você não tem conhecimento. Segundo, a sociedade é preconceituosa. Quando se fala autista, ou deficiente intelectual, ou deficiente físico, tem um preconceito imenso. E não é o fim do mundo, é apenas o início de uma jornada. E é transformador, viu? É transformador. Então, você pai, você mãe,
que tiver aí o diagnóstico do seu filho, que precisa buscar aí, às vezes, conversar, vai lá, conheça o espaço, participe das nossas reuniões. Eu vou, todo mês eu mando mensagem para nossa presidente e fico perguntando para ela quando que vai ser o próximo café. Porque para mim é uma terapia, Gil. Porque a gente precisa passar por uma terapia. Eu passei muito pelo psicólogo, a minha esposa também, para conversar sobre, para entender como que funciona, para a gente ser cuidado, para a gente poder cuidar bem. Tiago, é interessante. Esses pais que realmente, depois de tanto planejamento na espera de um filho sadio, entre aspas, né, quando se deparam com uma situação dessa, as reações são muito diferentes. São. Na associação, existe casos assim que muito mais sérios que outros. Sim, esse é um propósito do encontro das famílias atípicas, porque eu, quando tive o diagnóstico do meu filho, eu e minha esposa, a gente achava que era o maior problema do mundo era o nosso. Meu problema, não problema, né? O diagnóstico do meu filho, ele era maior do que todos. E aí, quando a gente vai lá nesse espaço, você conversando com outras famílias, você entende que às vezes outras crianças têm muito mais comorbidades associadas e as famílias têm muito mais dificuldade que a gente, e a gente compreende que, olha, o que eu tenho aqui não é tão crítico quanto eu imaginava. Então, esse contato faz a gente despertar, porque aí você vê que você pode ajudar outras pessoas, porque lá a gente se conversa muito. Por exemplo, eu falo com os pais e aí falo, nossa, é um exemplo, né? Hipotético aqui. Olha, meu filho esse mês, rapaz, nossa, ele tá dando muito trabalho, eu não sei o que tá acontecendo. Aí o pai, que às vezes já passou por essa fase, né, da idade da criança, fala, você já percebeu se às vezes não é um dente? Porque como seu filho é não verbal, às vezes ele não consegue falar para você que é o dente. E de que feito, eu fui olhar a boca dele, era um dente. Então, assim, não é que a gente confia, não é que a gente não acredita nos profissionais, a gente acredita. Mas os pais, conversando entre si, tem essa troca muito particular e às vezes um pai acaba ajudando o outro. Isso é muito importante. Diego, como é que anda o seu trabalho de intermediação entre a Secretaria de Educação e de Saúde com relação ao seu trabalho com os autistas? Olha, no governo passado eu tinha uma abertura muito próxima com os funcionários que cuidavam dessa parte. Eu confesso que no início do mandato eu tive muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, porque eles não entendiam o que a gente estava buscando. Mas depois de um certo período, eles conseguiram entender especificamente o que a gente estava buscando, porque fala assim, o vereador está trazendo as pessoas aqui, ele está querendo se promover. Eu falei, não, primeiro que eu estou indo como vereador, mas depois eu estou indo como pai também, porque eu também sinto na pele. É difícil você entender que esse aluno, que essa criança, ela precisa de um profissional para fazer o acompanhamento. Olha o laudo, o médico está dizendo que ele precisa de um auxiliar dentro da escola. E aí você me diz que o laudo médico não é parâmetro para ele ter um profissional, não. Mas peraí, o médico ele estudou seus 6 anos, fez a sua especialização, então significa que o laudo dele não é válido? Então, assim, foi um embate muito duro, até que a gente conseguisse entender um pouco a parte deles, mas eles também conseguissem entender a nossa parte. Então, estava funcionando, embora com esses atrasos, embora com essa fila de espera imensa. Agora iniciou um novo governo. Eu já fui conversar com a profissional que está na educação, gostei muito, ela se demonstrou muito solista, porque ela vê o nosso trabalho na cidade, inclusive é uma profissional da área. Conversei bastante com ela, marquei com ela para falar 1 hora, ficamos 2 horas falando sobre o assunto. É muito desafiador, mas eu acredito que vai caminhar bem. Seja quem estivesse no governo, eu acho que tem que caminhar bem, porque a inclusão ela precisa ser vista como prioridade. Diego, na sua associação, Diego, quantos assistidos fazem parte? E, por exemplo, se tiver alguém que agora está nos assistindo, quiser fazer parte, como é que funciona? Olha, se você quiser, né, você pode me procurar lá no meu gabinete, na Câmara Municipal. Se você entrar nas nossas redes sociais, lá tem o nosso contato, pode fazer o contato, né? Ou então você pode entrar na rede social da associação, que é o Espaço Família Autista Taubaté.
Lá tem a presidente, a Joyce, ela vai receber e a gente está disponível para vocês, porque na verdade a gente quer abraçar você, a gente sabe que não é fácil, né, a convivência, não é fácil lidar com a situação, eu mesmo estou aprendendo todos os dias, embora eu já tenha o diagnóstico do meu filho com 3 anos de idade, a gente conseguiu o diagnóstico, mas hoje ele está com 6 anos, mas para a gente é um desafio todos os dias, estou aprendendo todos os dias. Então, primeiro, a gente quer abraçar você, cuidar de quem cuida, e depois do seu filho, te dar o direcionamento, né, te dizer quais são os benefícios que você tem direito, que tem os benefícios, tanto municipal como estadual, como federal, a gente dá o direcionamento, porque a gente precisa fazer isso, a gente precisa dar o máximo de conforto para essas famílias, para que elas se sintam abraçadas, se sintam pertencentes e consigam aí cuidar das suas crianças, dos seus filhos, para que eles tenham autonomia. Diego, dentro desse seu trabalho, você tem uma atuação que você consegue apoio jurídico e administrativo a famílias que têm dentro do seu núcleo pessoas com deficiência. Como é que funciona? Exato. Como que a gente faz? A gente identificou que aqui no estado de São Paulo existe uma lei em vigor que concede o benefício de isenção de IPVA para as crianças deficientes, né? Hoje o autista ele é enquadrado em crianças PCDs. Então a gente consegue dar esse mecanismo da parte administrativa, que é um processo bem burocrático, né? Mas a gente consegue dar esse direcionamento, a gente consegue fazer com que essas famílias, através de laudo, que tenham um laudo, que já passou por um profissional, faça aí o pedido de isenção de IPVA. Então, se você quiser, a gente faz totalmente gratuito lá para você, para ajudar aí no seu orçamento, para que você consiga pegar esse dinheiro que você economizou e invista na família, seja nos pais ou seja na criança. Como é que você vê a inclusão de alunos com deficiências em salas consideradas, entre aspas, normais? Olha, hoje a palavra inclusão ela está sendo muito falada, né? Nas escolas, nas redes sociais, mas se tratando da sua pergunta na educação, a inclusão é um desafio. É um desafio. A palavra inclusão às vezes existe na escola, existe na educação, mas de fato não existe inclusão em algumas situações. Porque a inclusão, eu até estava falando com a nova funcionária que assumiu, o NAP, que cuida dessa parte pedagógica, o grande problema que existe é a comunicação. É a comunicação. Porque, Gil, para quem é pai, para quem é mãe, a coisa mais preciosa que você tem na sua vida é o quê? É o seu filho. Então, quando você se depara com uma situação que o seu filho precisa de cuidados especiais, você enfrenta tudo e todos. E aí, às vezes, quando você recebe essa notícia, a família tem um baque, tem um período de luto, como ela queira se falar. E aí ela vai buscar os profissionais. E aí vai buscar na escola, porque a criança precisa ir para a escola. E aí o médico dá um laudo, olha, o seu filho precisa de um acompanhante. Quando você recebe um laudo do médico, é como se você recebesse uma receita médica, que você foi lá no médico e ele te dá uma receita. Olha, você está com a pressão alta, você precisa tomar esse remédio. O que você vai fazer, Gil? Você vai tomar remédio. Se o médico der um laudo que o seu filho precisa de um especialista, o que você vai fazer? Olha, eu quero um auxiliar para o meu filho. E aí muitas das vezes chega dentro da escola e aí se depara assim, olha, não é bem assim. O laudo médico é uma coisa, mas tem a parte pedagógica, quem decide é a gente. Mas isso é uma comunicação assertiva para com uma família que teve o laudo do seu filho, que sabe que seu filho é deficiente, ou que tem uma trissomia 21? Escutar? Não é. Então é falta de comunicação, uma comunicação errada. Ou seja, deveria falar, olha, eu sei que você tem um laudo, nós vamos te abraçar, mas primeiro eu quero te perguntar, pai e mãe, como que você está? Você está bem? Você já passou por um psicólogo? Você está fazendo tratamento? Olha, o poder público oferece esse mecanismo para a gente cuidar e pode deixar que nós vamos fazer a melhor intervenção para o seu filho e analisar caso a caso. Porque, de fato, o meu filho, hoje ele precisa de um auxiliar. Mas sabe qual que é o meu desejo? É que ele não precise. Exato.
Eu não quero que o meu filho fique dependente a vida toda. Inclusive, eu falo isso para os pais. Olha, você tem, às vezes, que entender o profissional pedagógico, porque quando ele fala que, às vezes, ele precisa avaliar o caso, é para avaliar que, de fato, às vezes, ele vai precisar de alguns auxiliares em algumas partes, né, em alguns períodos, e não o período todo. Porque o seu filho ele precisa ter uma evolução para ter autonomia. Então, às vezes, falta essa comunicação que é muito falha. Diego, você tem assistência do, do poder, além do município, do estado? Ó, do Estado é difícil. Do Estado é difícil. A gente tem, às vezes, o apoio de um deputado, né? Que às vezes consegue mandar o recurso para o município, fazer investimento. Então, eu tenho que ir lá em São Paulo, na Lespe, buscar recurso. Do município, embora Taubaté esteja à frente de outros municípios, mas está muito longe do ideal. Não tem aí um atendimento dessas famílias. Eu vou dizer para você, uma funcionária ali na Policlínica Infantil, eu disse para ela que a mãe precisava fazer a renovação da receita, porque o filho já tem um laudo, né, suporte 2, suporte 3 do autismo. E aí a funcionária vira e fala assim para mim: vereador, a gente consegue um encaixe. Eu falei: encaixe? Mas me explica como que é esse encaixe. Olha, a pessoa tem que chegar às 7 horas da manhã aqui e aguardar uma desistência. Tendo uma desistência, ela vai ser encaixada. Aí eu falei para a profissional, eu falei: você tá de brincadeira comigo. Porque você imagina, uma criança que tem o laudo, né, de autista com outra comorbidade associada, por exemplo, o TDAH. Como que essa criança com o pai vai ficar esperando uma desistência? Então, ou seja, até mesmo o profissional da saúde não tem uma compreensão de como funciona. Eu entendo que às vezes a agenda é cheia, mas entende que falta comunicação? É uma comunicação desnecessária. E aí ela falou assim: ah, mas vereador, você tem que entender porque é o seguinte, às vezes vem cadeirante aqui e espera. Eu falei: mas são situações diferentes. Às vezes quem é cadeirante tem uma deficiência física, mas não tem uma condição neurológica que não consegue ter um entendimento, não consegue entender. Uma criança que tem um TDAH associado, ela é imperativa. Eu, por exemplo, vou falar eu com meu filho. Para eu ir no médico ou numa clínica com ele, eu combino com a minha esposa. Olha, eu falo: Inês, vai você primeiro, faz lá o que tem que fazer, assina o papel. A hora que for a vez do nosso filho, você me liga que eu vou com ele. Porque se eu for com ele e ficar esperando o consultório, a gente não consegue fazer a consulta. Então é esse entendimento que falta. Então está muito longe do ideal, Gil, muito longe. Diego, a nova gestão do prefeito, recentemente, ele cotou concursos públicos. Isso vai impactar diretamente na contratação de profissionais especializados, principalmente que possa ajudar a você na inclusão. Como é que está essa situação? O prefeito Sérgio Vitor ele assumiu um desafio muito grande. Ele está acertando e fazer a revisão de contratos, tem que fazer mesmo. Tem que enxugar, porque de fato a receita é uma só. Ele tem que enxergar dentro do orçamento dele o que ele pode reduzir sem comprometer o serviço público, enxergar onde que ele possa aumentar a receita dele, né? É um desafio muito grande. Torço por ele, porque o sucesso dele é o sucesso da minha cidade, é o sucesso da população, e eu quero isso. E eu estou aqui para ajudá-lo, mas eu estou para ajudá-lo para falar a verdade, Gil. Eu preciso falar a verdade. Então, quando ele fez esse anúncio de cancelamento de concurso, até aí eu falei: eu compreendo cancelar o concurso, mas depois eu fui olhar o que tinha nesses concursos. E aí eu me deparo que é um concurso que eu já estava cobrando há muito tempo lá atrás, no início do mandato passado. Eu batia na tecla: olha, a fila de espera das crianças é muito grande, é 1.281 crianças. A fila de espera para passar no neuro, a fila de espera lá no centro de reabilitação para passar nas especialidades é muito grande. Tem algo em torno de 400 crianças, fila de espera de 8 meses. Então isso, por uma criança autista, é muito prejudicial, porque o tempo tem que correr quanto tempo.
porque precisa de estímulo, precisa fazer as intervenções para ela ter uma evolução. Então, quando eu batia nessa tecla, o que eles falavam para mim? Vereador, nós vamos fazer um concurso para contratar mais profissionais, para caminhar com essa fila de espera de neuropediatria, para caminhar com essa fila de espera no centro de reabilitação. E aí eu falei, pô, então tá caminhando, então vai fazer o concurso público. O que a gente precisa fazer? Vai guardar o concurso público. Mas aí eu mandava emenda, fez uma contratação de uma empresa lá no centro de reabilitação para andar um pouco a fila. Então a gente conseguia fazer algum mecanismo. E aí quando ele vem e me fala que vai cancelar o concurso público, e eu vou lá para ver o edital e eu vejo que está cancelando esse concurso público que vai contratar neuropediatra, que a realidade é uma só. Não está fácil de contratar, mas está lá no concurso. Psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisiologista, professor especialista para lidar na inclusão dentro das escolas. Aí eu me dei com uma situação, falei, poxa vida, tudo aquilo que foi um avanço está sendo um retrocesso. Porque assim, a fala olha, eu preciso cancelar o concurso público porque eu preciso economizar. Mas peraí, aí eu fiquei pensando, poxa, você vai cancelar o concurso público para economizar, significa que você não vai contratar. É uma coerência. Se eu não faço concurso porque eu preciso economizar, eu não vou ter um funcionário. Se eu não vou ter um funcionário, eu não vou ter um especialista. Então significa que essas crianças vão ficar na fila de espera. Do jeito que está, e aumentando cada vez mais. E aí eu falei, poxa vida, não vai ser assim? O que ele vai fazer? Vai fazer contratação de uma empresa, ou vai fazer contratação de regime CLT, e aí eu me deparei, poxa vida, então não é economia. Porque se não vai contratar via concurso, então não vai ter o profissional. Aí precisa contratar. Se eu não vou contratar de concurso, para atender essa demanda, eu preciso fazer outro tipo de contratação. Seja por OS, seja por empresa, seja por regime CLT, ou seja, não vai economizar, está tirando daqui e colocando aqui. E aí, o que me acende é uma coisa que é prejudicial para os servidores do município, que são mais de 6.700 funcionários, que é em relação ao IPMT. Se você não faz concurso público, que aí é mais funcionários na prefeitura, que vão contribuir com o Instituto de Previdência para garantir a aposentadoria deles lá na frente, não está se fazendo isso. Está se tendo outro problema. E uma das maiores dívidas que a prefeitura tem é com o IPMT. Diego, onde fica o seu espaço? Olha, o meu gabinete, ele fica aqui na Câmara Municipal, onde atende a população. E a Associação Espaço Família Autista fica lá no Parque Aeroporto. Né? A nossa presidente fica lá, dá o expediente lá, junto com os profissionais, fica lá no Parque Aeroporto. Diego, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Primeiro, Ju, eu queria agradecer o seu convite. Quero falar aqui, parabéns para você. Você é um herói. Você falou, né, de uma particularidade sua e, de fato, você é privilegiado. Privilegiado. Porque o que você faz, a luta que você teve, sem palavras para te dizer. Parabéns. Obrigado. E para você que está nos assistindo, eu quero dizer que nós queremos uma Taubaté mais inclusiva para as nossas crianças atípicas, seja ela uma criança que tenha TEA, que tenha TDAH, que tenha a trissomia 21, deficiência intelectual. A gente precisa de uma educação inclusiva, a gente precisa ter aí uma saúde realmente que atenda essas crianças, mas principalmente uma política pública para cuidar das famílias, dos pais, porque é essencial e fundamental cuidar de quem cuida. Cuidando de quem cuida, eles estando bem, vai conseguir dar um atendimento bom para essa criança, porque vai entender como que funciona, quais são as formas de se fazer a intervenção, e aí consegue se fazer um tratamento. Eu digo que onde se tem inclusão, evita a exclusão. Então é isso que eu quero para a nossa Taubaté. Diego, eu quero agradecer as suas palavras. Muito obrigado. Quero parabenizá-lo também por esse trabalho seu, um trabalho que merece todos os elogios. Isso prova uma grande índole, um grande nível de sensibilidade. Parabéns.
Conversamos com o Diego Fonseca, vereador, falando desse trabalho extraordinário como ajuda de transtorno com crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista. TV Saber chega ao seu final. Agradecemos o carinho da sua atenção. Estaremos de volta na próxima semana.